Meus irmãos, vamos meditar na palavra do Senhor nosso Deus, e eu convido você a abrir sua Bíblia no livro de Apocalipse. E eu gostaria de fazer um apelo a você que está aqui, você que está em casa. O livro de Apocalipse é um dos livros mais complexos, né? Durante essa semana, tentei me autoconvencer, claro que Deus conduz esse processo, né? Mas tentei não pregar esse texto, né? Vamos um texto mais palatável, mais fácil de compreensão, vamos para um evangelho, alguma coisa nesse sentido, uma história do Antigo Testamento. Mas eu creio que para esse tempo, para o dia de hoje, Deus tem uma mensagem para o seu coração, no livro de Apocalipse. Mas eu preciso que você se concentre, eu preciso que você concentre a sua atenção, porque por muito pouco você pode perder o fio da meada, e como a maioria das pessoas que leem o livro de Apocalipse, você não vai entender nada. Então, eu prometo a você que vou tentar ser sucinto, resumir ao máximo aqui toda a teoria e as metáforas do livro de Apocalipse, mas eu gostaria de contar com a sua atenção, com a sua compreensão. Você que está em casa, né? Consagre um tempo de qualidade aí, apaga algumas luzes, reúna a família, pega a Bíblia e o caderno aí, para que possamos aprender juntos, lendo o livro de Apocalipse, capítulo 7, os versos de 9 a 17. Apocalipse 7, os versos de 9 a 17. Enquanto você vai abrindo aí, a gente precisa entender que tipo de literatura é essa, né? O que é o livro de Apocalipse? Eu não sei você, mas eu, na minha adolescência, sempre que alguém falava de Apocalipse, de final dos tempos, essa coisa toda aí, me dava logo um medo, né? Um frio na barriga, e aí eu já ficava ali pensando em algumas coisas que eu precisava pedir perdão a Deus, mas havia um temor em ler o Apocalipse, né? Em assistir aqueles filmes que lançavam sobre o arrebatamento. Nos anos 2000 lançou um filme, Deixados para Trás. Quem já assistiu esse filme? Gente, acho que foram 3 VHS ou 4, era uma série, né? E eu assistia aquilo e ficava vibrando, e depois com medo, e enfim. Mas a verdade sobre o livro de Apocalipse é que é uma carta de encorajamento à igreja, é uma carta de esperança, é uma carta motivadora, e faz jus ao texto que lemos há um pouco tempo, antes da nossa celebração, quando diz: olha, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Então é nessa perspectiva, é nessa pegada, onde o povo de Deus naquela época estava sendo muito perseguido, né? Estávamos enfrentando uma perseguição muito severa no início do primeiro século, e João escreve então o livro de Apocalipse à igreja que está sendo perseguida. Esse é um dos motivos pelos quais o livro de Apocalipse é tão cheio de metáforas, tão simbólico. A ideia é que algumas pessoas que não conheciam o Evangelho, os perseguidores da igreja, lessem e não entendessem. Quem entendia eram as pessoas que estavam ali fazendo parte da igreja, vivendo a vida da igreja. Então, para você entender o livro de Apocalipse, é interessante que você conheça toda a Bíblia, né, toda a história bíblica, os personagens, para que isso vá fazendo sentido. O livro de Apocalipse começa aí no capítulo 1, com uma introdução, João dizendo que ele está escrevendo uma revelação que ele teve de Jesus Cristo, né? Jesus Cristo trouxe essa revelação a ele. O capítulo 1, dos versos 9 a 20, ele fala dessa visão que ele teve, e diz o seguinte, né, no início aí, verso 19: escreve, pois, o que vistes, as coisas que são e as que hão de acontecer. Então a gente está diante de um relato que vai falar do passado, do presente e do futuro. Se você já leu o Apocalipse, você vai perceber que algumas coisas ali parecem não ser do futuro, mas de fato do passado. E é nessa ideia aí que João vem escrevendo. O capítulo 2 e o capítulo 3, a gente tem uma informação muito presente para aquela época. Por quê? Porque João escreve as 7 igrejas do Apocalipse, que naquela época estavam tendo alguns tipos de problemas, né? Você vai perceber nessas cartas que
Jesus, por meio de João, está tratando de alguns problemas, igrejas que, uma das cartas diz, olha, você tem nome e fama de quem vive, mas você está morta, né? Conheço as tuas obras. Então, as cartas tratam de problemas locais, de igrejas locais, e que, de uma forma interessante, são os problemas das igrejas de hoje também, né? Mas aí, a partir do capítulo 4, a gente tem uma outra perspectiva. Olhe na sua Bíblia aí, Apocalipse, capítulo 4, o primeiro verso diz o seguinte: depois dessas coisas, olhei e não somente havia uma porta aberta nos céus, como também a primeira voz que ouvi, como de trombetas, ao falar comigo, dizendo: sobe aqui e te mostrarei o que deverá acontecer depois destas coisas. Imediatamente me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. A partir do verso 4, João começa a descrever coisas que ainda vão acontecer. Então a gente entra num momento do livro de Apocalipse, onde vamos falar de coisas futuras. E aí a gente tem muita coisa, né? Muitas visões. A gente tem um rolo voando, a gente tem selos, trombetas, taças, muita simbologia ali, que João vai descrevendo como aquilo que ainda há de acontecer, aquilo que ainda vai acontecer. Nesse momento aí, no meio dessa narrativa do futuro, é que se encontra Apocalipse capítulo 7, e nós vamos ler os versos de 9 a 17, um pedaço ali, uma fração dessa visão que João teve nos céus. Amém? Entenderam, hein? Se situaram no tempo, no espaço, no contexto bíblico aí? Vamos lá então, Apocalipse capítulo 7, o verso 9, João diz o seguinte: depois dessas coisas, vi e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestindo vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos que estavam em pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, ante o trono, se prostraram com o seu rosto no chão, e o adoraram, dizendo: amém, louvor e a glória, a sabedoria e ações de graça, e honra e poder e a força, sejam ao nosso Deus, pelos séculos dos séculos, amém. Um dos anciãos tomou a palavra, dizendo: e estes que se vestem de branco, quem são e de onde vêm? Respondi: meu senhor, tu o sabes. Então ele me disse: estes são os que vêm da grande tribulação, que lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro, razão pela qual se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles o sol, nem o ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para a fonte da água da vida. E Deus enxugará dos seus olhos toda a lágrima. Amém? Que Deus abençoe a sua palavra nos nossos corações e nos ajude a compreender o seu recado para os dias de hoje, né? Pastor, o que a gente tem a ver com isso? Onde é que nós, PIB de Braslândia, 2024, entramos nessa história? E, amados, para entender esse texto, o texto nos traz algumas informações aí, muitas delas eu não vou nem citar aqui, para não confundir você e para a gente ganhar tempo, mas uma coisa é certa: existe uma celebração, parece que existe uma festa acontecendo. João está nos céus e ele vê muita coisa. Depois você pode ler o livro de Apocalipse, quem não leu ainda, né? E aí
num dado momento, depois de algumas coisas já terem acontecido, ele vê uma grande celebração, ele vê uma grande festa. E amados, a gente está falando aqui de algo do futuro, de algo que vai acontecer, e é uma realidade. Precisa ser uma verdade nas nossas vidas. Para você que não entendeu, João está narrando quando o povo de Deus chega no céu, amém? Deu para entender isso aí? Essa multidão aqui são os cristãos que estão diante do trono de Deus, lá no céu, num futuro aí, não sei se distante ou próximo, mas João está narrando o encontro da igreja com o seu Criador. João está narrando dessa grande festa, dessa grande celebração que vai acontecer na eternidade, quando Cristo vier buscar a sua igreja, amém? Amém. Quem não acredita nisso, diz eu. Todos nós acreditamos, então precisamos viver isso. Amados, essa é a maior celebração de todos os tempos, ou na verdade, será a maior celebração de todos os tempos. Pessoas de todas as tribos, raças, nações, todas as línguas, estarão reunidas naquele lugar, estarão reunidas naquela ocasião, celebrando a salvação, celebrando o Cordeiro que foi morto e garantiu a salvação eterna a todos os que creem. A gente está falando do povo de Deus reunidos em um só lugar. Wayne Grudem, um pastor batista americano, ele tem um conceito de igreja muito interessante. Ele diz, olha, a igreja de Cristo são todos os santos, todos os crentes, de todos os tempos pelos quais Cristo morreu. Ao longo de todo o tempo, ao longo de toda a história, as pessoas em vários lugares do mundo que aceitaram Jesus vão estar naquele momento, vão estar naquele lugar. E eu gostaria que você nesse momento começasse a colocar a sua criatividade, né, de uma forma bem mais intensa, para mentalizar esse momento em que pessoas de todos os lugares, de todos os tempos, de todas as épocas, vão estar ali com um só objetivo: louvar o nosso Deus, adorar o nosso Criador. Eu trabalhei um tempo com uma associação Provida, que é uma associação da Suíça. E aí vários missionários passavam por lá, e em uma das nossas reuniões estávamos numa devocional, eu tocando violão, e nós cantávamos a música Vim para Adorar-te. Não sei se você sabe, né? Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu rei. Essa música foi traduzida, né? Ela existe em outras línguas. E aí, naquela ocasião havia alguns outros missionários, havia missionários da Suíça e haviam outros, se eu não me engano, não sei se era da Inglaterra ou era dos Estados Unidos, mas falavam o inglês. E aí, durante essa música, né, durante toda a devocional, nem todo mundo entendia tudo, né? Vários missionários de outras línguas, nem todo mundo dominava muito bem o português, mas começamos a cantar essa música. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me. E aí, alguns missionários conheciam essa música na sua própria língua, no suíço-alemão, né, a língua chamada, né? E eles começaram a cantar na língua deles, conheciam a música e começaram a cantar na língua deles. E o pessoal do inglês mandou ver também. E, amados, naquela pequena sala, estávamos cantando ali 3 línguas diferentes, a mesma música, e eu tocando violão e arrupiado com aquilo, porque eu não consegui não mentalizar, né, não pensar em como seria nesse grande dia, quando houverem várias pessoas, de vários lugares, com várias histórias, mas com um só propósito, uma só mensagem: Santo é o Senhor nosso Deus, digno de adoração, a força, a glória, a sabedoria, ações de graça, o poder, sejam dados ao nosso Deus. Amados, eu não sei você, mas eu quero estar muito nessa festa, eu quero estar nessa celebração. Amados, nós precisamos viver na certeza de que esse lugar vai ser um lugar fantástico e que esse dia vai ser um dia inesquecível. O Grupo Logos, que eu particularmente admiro bastante, tem uma mensagem, uma letra, uma canção, e a parte da letra diz o seguinte: ó Pai, eu queria tanto ouvir o som que vai abrir o encontro triunfal, rever amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos, e agora sim podemos dar as mãos, pois temos todos somente um só Senhor.
E eis o consolo que envolve a minha vida, o meu Senhor Jesus, que foi morto sim, naquela cruz, voltará, enfim, e por isso eu canto glória, glória ao autor da minha fé. Amém? Amém? Meus irmãos, eu convido você a sair daqui desejando viver esse dia mais do que qualquer outra coisa. O dia que nós nos encontraremos naquela grande festa. Mas, na prática, no dia a dia, na rotina da igreja, parece que tem algo errado. Porque parece que nós estamos com um convite na mão, mas muitas pessoas estão distraídas e não estão atentando para essa celebração. Muitas pessoas sabem da seriedade que é, do valor que tem esse momento, do quanto é importante nós estarmos lá e nos prepararmos para estar lá, mas parece que no dia a dia as pessoas estão perdendo de vista essa grande festa, perdendo de vista essa grande celebração, se distraindo com coisas boas e desanimando com coisas ruins. E, amados, eis aí um perigo, eis aí algo que a igreja precisa estar muito atenta, porque nós não podemos perder de vista. Essa que é a razão de ser da igreja. Cristo nos salvou para que nós vivêssemos essa realidade, anunciássemos essa realidade, vivêssemos essa nova perspectiva de vida. É por isso que estamos aqui. É por isso que somos cristãos. Mas parece que no dia a dia alguns vão se esquecendo disso. Parece que no dia a dia a gente vai se embaraçando com algumas coisas dessa vida. Semana passada eu conheci alguém, e aí a história me incomodou, né? Talvez vai incomodar você também. A gente sabe que a região aqui é muito concurseira, né? E há concursos de tempos em tempos. E você não consegue fazer todos os concursos que aparecem. Talvez você até consiga, né? Mas você não vai passar. O ideal é que você concentre em uma área, né? Foque ali naquela área específica, né? Selecione ali algum conteúdo e manda ver, né? Treinando ali para quando abrir a oportunidade você estar preparado. E aí essa pessoa tinha isso em mente. Não, concurso X, Y, vou me preparar. E se preparou ali alguns anos. E aí, quando abriu a inscrição, ela se inscreveu. E aí, passados alguns dias, ela esqueceu de pagar a inscrição. Já viram uma história assim? É triste, né? Dá vontade de chorar. Cadê os irmãos concurseiros aí? Meu Deus do céu. Aí não se preocupe, daqui a 4 anos tem esse concurso de novo, né? Isso aconteceu, acho que umas 2 vezes, né? Na mesma área ali, a pessoa perdeu a inscrição. Digo, meu Deus, que desperdício, né? Lamentamos isso, mas que perda de tempo. Se preparou tanto e na hora parecia que ia dar certo, mas não atentou para aquilo que era importante, para aquilo que era indispensável. E, amados, o que é que isso tem a ver com a nossa vida cristã? Eu não quero aqui ser extremamente arminiano, né? A gente sabe que a salvação vem de Cristo Jesus, mas a Bíblia, em vários momentos, em vários textos, nos conduz a ser arminianos, né? De buscar a nossa responsabilidade diante de Deus. Irmãos, nós precisamos, como diz o autor de Hebreus, desenvolver a nossa salvação. Como diz o apóstolo Paulo, viver de modo digno, amar a volta de Cristo, esperar Cristo voltar, viver como alguém que vai para o céu. E aí a gente tem que concordar que os cristãos do Brasil têm falhado. Alguns cristãos têm falhado em viver um cristianismo genuíno, em viver essa esperança, em trazer essa perspectiva e fazer dessa perspectiva um estilo de vida. Meus irmãos, tem muita gente distraída, tem muita gente perdendo de vista essa grande bênção. E a verdade é que a Bíblia diz que pelos frutos nós seremos conhecidos. A grande pergunta é, nós temos vivido como alguém que está se preparando para esse dia? Como alguém que está vivendo, como se fosse viver essa realidade de estar diante do nosso Criador? Nós precisamos buscar isso todos os dias, porque por muito poucas pessoas estão confundindo as coisas. A nível de exemplo, um pesquisador da religiosidade brasileira, que pesquisa inclusive sobre a teologia da prosperidade, ele diz o seguinte, Ricardo Mariano: a teologia da prosperidade, muito forte no Brasil, faz com que
as bênçãos do presente sejam mais atrativos do que a eternidade com Deus. Olha só o quanto isso é perigoso. As bênçãos do presente parecem ser mais atrativas, parecem ser mais interessantes do que a eternidade com o Criador. E aí parece, né, eu digo isso fazendo uma análise de caso, né, conhecendo pessoas, conversando com pessoas, parece que as pessoas estão muito confortáveis aqui para pensar em ir para o céu. Parece que aqui está muito bom. Parece que aqui, apesar da dificuldade, a gente está até bem, né? E aí as pessoas vão se esquecendo de que nós não fomos chamados para viver aqui na terra tão somente, né? O chamado de Deus para cada um de nós perpassa a eternidade. O chamado de Deus para cada um de nós vai além do que os 80, 90, 100 anos, talvez, que nós possamos viver aqui. A pergunta é, onde estão os seus olhos? Onde está o seu coração? Onde está o seu tesouro? O que de fato é importante para você? O que de fato é importante para você? Amados, nessa festa tem um povo, e eu queria refletir com vocês agora sobre esse povo que está diante do Cordeiro. Vem comigo aí, nos versos 13 e 14, porque não é um povo qualquer, nós estamos falando de um povo vencedor. Apocalipse 7, verso 13 diz o seguinte: um dos anciãos tomou a palavra dizendo: e estes que vestem vestes brancas, quem são e de onde vêm? Respondi: meu senhor, tu sabes, né? Você que sabe. Então ele me disse: olha, estes são os que vêm da grande tribulação e lavaram suas vestes e alvejaram no sangue do Cordeiro, razão pela qual se acham diante do trono. Esse povo aí é o povo que venceu lá na terra. Esse é o povo que viveu a tribulação. Para quem é mais estudioso da teologia, sabe que esse nome de tribulação ele é bem complexo, né? O que é tribulação? Quanto tempo? Quantos anos? Né? Tem teorias e teorias. Mas eu quero combinar uma coisa com você. Todos nós sabemos que a igreja, ao longo da história, tem sofrido perseguição de alguma forma ou de outra. Os nossos irmãos compartilhavam aí alguns dados de países fechados para o Evangelho. Países onde pessoas são castigadas por portar partes da Bíblia Sagrada. E isso não é novidade, isso tem acontecido ao longo de todo o tempo, né? Desde que Jesus foi preso, iniciou-se uma perseguição, Jerusalém, Judeia, Roma, enfim, ao longo da história humana, e na verdade desde Cristo, né, a igreja sempre tem sido perseguida de alguma forma ou de outra, em um país ou em outro. O fato é, ser cristão não é fácil. Como dizia a irmã Célia, né? Não é fácil a vida do crente. E ao longo do tempo tem sido assim. E esse povo é um povo que venceu, mas agora ele está nos céus. Agora acabou a guerra. E esse povo está com o seu Criador. Amados, esse povo é um povo que venceu. Pensando em vencer, eu meditava sobre esse texto e eu me lembrei de algo que aconteceu há exatamente 21 anos atrás. Eu fiquei até surpreso com essa data, né? Quem lembra aí o que aconteceu em 30 de junho de 2002? 30 de junho de 2002 foi a final da Copa do Mundo, Coreia do Sul e Japão. Quem ganhou a Copa naquele ano? Brasil. Pentacampeão. As irmãs acharam graça. Tinha até esquecido, né? Irmão, você acredita que já faz 21 anos isso, né? Misericórdia. Tem gente aqui que nem tinha nascido ainda. Inclusive eu. Estou brincando. Mas, meus irmãos, algumas coisas me fizeram voltar no tempo, né? Pensando em celebração, pensando em povo alegre. Porque naquela época, eu era criança, né? Ali de junior, alguma coisa assim. E eu me lembro que o país parou. Eu me lembro que de um tempo para frente, né, das oitavas de finais para frente, já nem tinha aula mais. Um dia de jogo, o pessoal ninguém ia para a escola, todo mundo ia amarrar bandeira na rua e aquela coisa toda. E o Brasil avançando, jogo após jogo, o Brasil avançando para próximas fases, até que no dia 30 de junho, foi a grande final. Eu estava lendo, né, gol do Ronaldinho, fenômeno, com cabelinho, né?
Ah, os irmãos voltaram no tempo aí, né? Os irmãos que são jovens, que nem eu. Meus irmãos, o povo estava alvoroçado. O Brasil inteiro estava louco. O pessoal passou 4 anos usando a camisa do Brasil. Todo mundo tinha um orgulho e falava em Brasil e vibrava. E aquela semana que a seleção brasileira, né, retornou ao Brasil, meus irmãos, eram multidões nos aeroportos. E naquele tempo não tinha negócio de direita e esquerda, né? Então todo mundo estava junto com camisa do Brasil na rua, e era buzina, era foguete, era tudo, enquanto o povo alvoroçado. Algumas imagens ficam na minha mente, né? A imagem do Ronaldinho Gaúcho, eu acho que já mais de 12 horas em cima de um trio elétrico tocando percussão com o pessoal ali, e alguns cantores famosos, e os jogadores, todo mundo doido, todo mundo feliz com a vitória, porque o Brasil era pentacampeão. Amém? Amém não? Eu estou mentindo? Foi assim ou não foi? Meus irmãos, foi verdade. E eu fui pesquisar no Google, porque eu já nem lembrava mais disso, né? Mas olha só, a empolgação era tanta, que quando a seleção brasileira foi recebida no Palácio do Planalto, teve um jogador que saiu na rampa dando cambalhota. Quem lembra disso, gente? Pelo amor de Deus. Vampeta, saiu dando cambalhota ali, e eu assistindo o vídeo, digo, meu Deus, ele se machucou todo, né? Mas ele não estava nem aí, saiu rolando ali, porque eles tinham conquistado o pentacampeonato. Isso é louvável, é bom, é bonito, né? Ver o pessoal se alegrando. Agora, imagina você, a gente viveu isso porque um time ganhou, né? Um time treinou, tal. Agora imagina você, uma multidão inteira, que sofreu, que se esforçou, que chorou, que suou. Alguns morreram tentando, né, defendendo a verdade. E essa multidão agora está no céu. E essa multidão agora está no descanso celestial. E essa multidão agora se abraça diante do Criador. Você consegue imaginar a alegria dessa multidão? Que está com palmeiras, né, como se fosse a ideia das bandeiras hoje, né? No céu se alegrando e louvando o Criador de todas as coisas, o nosso Salvador. A multidão que vem da grande tribulação. Os crentes de todas as épocas, de todos os lugares, que agora estão no descanso eterno. Amados, mentalize aí que nesse povo que veio da tribulação, existem muitos jovens que foram ridicularizados na faculdade porque defendiam a sua fé. Meninas que foram ridicularizadas porque defendiam e preservavam a sua pureza. Rapazes que foram zombados por escolher viver uma vida de santidade. Jovens santos que abraçaram o desafio de dizer não para suas paixões, para o seu desejo e viver para Cristo. Amados, naquela multidão vai haver cristãos que travaram guerra contra o sistema que vai contra a vontade de Deus. Pessoas que não abrem mão dos bons valores, dos bons costumes. Homens e mulheres que lutavam e oravam e clamavam nas madrugadas pela salvação de seus filhos. Pessoas que não se conformam com o que o mundo tem apresentado. Pessoas que sofrem por ver a injustiça predominando em muitos ambientes. Essas pessoas vão estar naquela multidão. Eu estava eu fico até nervoso de lembrar disso, né? Essa semana, algumas semanas atrás, estava eu em casa preparando algumas coisas ali para as meninas irem para a escola. Nós temos 2 meninas, uma de 3 e uma de 1 ano e meio. E a gente está naquela correria ali de preparar o almoço para enviá-las para a escola. E com elas arrumadinhas, né, penteadinhas, para elas saquetar, a gente liga um pouco a televisão enquanto elas ficam ali, né, depois de ter almoçado. Evitamos ao máximo o celular, né, para a gente acompanhar o que elas estão vendo. E ficaram na sala assistindo televisão. E ali, elas já estão manuseando o controle, né, selecionaram alguns vídeos, e ela não gosta, ela passa o vídeo. E aí começou a passar um vídeo do menino maluquinho. E na minha cabeça, é algo inocente, né? O menino maluquinho, aquele garotinho com a panela na cabeça. E eu arrumando a mochila de alguma coisa, Jéssica terminando de
preparar, aliás, tomar o almoço, né, de almoçar. E aí, quando eu me espanto, o menino maluquinho e o amigo dele lá estavam com uma revista pornográfica. E ele dizia, olha, é revista de sacanagem. O quê? Mulher pelada? Irmãos, aquilo me ofendeu tanto, que me deu vontade de arrancar a televisão, jogar no meio da rua. Como é que pode a gente orar por nossos filhos, consagrar ao Senhor, e o Satanás entra na nossa sala e fala nos olhos dos nossos filhos e traz propostas satânicas? E Deus sabe o quanto eu chorei por dentro vendo aquilo, diante das minhas meninas. Amados, essa é a guerra que nós travamos todos os dias. E se você não vê essa guerra, se você não se ofende com isso, eu estou preocupado com você. Porque o tempo que a gente vive é um tempo de tribulação. O tempo que a gente vive é um tempo onde as trevas militam contra a igreja, contra os nossos filhos, contra os nossos princípios. E se você não sofre, não trava essas guerras, é porque você está, como diz um meme da internet, né? Nós não estamos vivendo no mesmo mundo. Você não está entendendo o que está acontecendo. Travamos guerras todos os dias. Sofremos todos os dias. E nós que somos pais e mães responsáveis e temos um compromisso com Deus, nós oramos por nossos filhos, como se de fato estivéssemos em guerra. Amados, vai ter um dia que tudo isso vai passar, e nós vamos estar no meio dessa multidão vitoriosa, que defendeu a palavra, que lutou por nossos filhos. Um outro exemplo, se tratando dessa guerra que a gente vive, conversava um tempo atrás com uma esposa de um pastor da PIB de Marabá. Ele nem é o pastor atual, né? Ele foi pastor na PIB de Marabá. E ela nos contando que a filhinha estava na escola e chegou da escola muito inquieta com algumas coisas que ela havia ouvido. E a menininha, que na época devia ter uns 5 anos, 6, disse, mamãe, você gosta que eu sou uma menina? E a mãe dela disse, claro, meu filho, Deus te fez assim, você é perfeita. Ah, tá, é porque a minha professora disse que se eu quiser, eu posso ser um menino. E eu queria saber se a senhora quer, porque se a senhora quiser, eu posso ser. Amados, esse é o mundo que vivemos. E a esposa do pastor nos contava de que ela passou semanas orando e conversando e lendo Gênesis para tirar isso da cabeça daquela criança. Mas olha só, veio de um professor que é alguém que nós ensinamos os nossos filhos a obedecer, respeitar, valorizar. Amados, estamos em guerra. Estamos vivendo tempos difíceis, trabalhosos, como disse o apóstolo Paulo. E nós não podemos recuar. Travamos essas guerras, e nós que travamos essa guerra, estaremos naquele grande dia para descansar. Mas não apenas isso, naquele dia haverá missionários, pastores, voluntários, líderes da igreja. Quem aqui lidera algum departamento? Ou é voluntário em algum momento, alguma coisa, do estacionamento, da cantina? Meus irmãos, a gente sabe o quanto é difícil. Se você é líder da igreja, você sabe do que eu estou falando. Se você não é líder da igreja, ore pelo seu líder. Porque os entraves são muitos. Eu conversava há um tempo com um pastor, ele me contava uma história, né? Diz que dois pastores conversavam sobre a vida da igreja e um perguntava para o outro, rapaz, às vezes você tem vontade de desistir? E o outro disse, não, às vezes eu tenho vontade de continuar, mas vontade de desistir é o comum, né? É tanta dificuldade, é tanta entrave, é tanta gente atrapalhando que às vezes eu tenho vontade de continuar, mas de desistir quase sempre. Amados, porque não é fácil. Não é fácil liderar. Não é fácil seguir uma vocação. Não é fácil ser voluntário na igreja e muitas vezes ver as pessoas falando mal de você. E nesse dia vai ter gente lá que viveu tudo isso. Naquele dia, naquela multidão, haverão os mártires da igreja. Haverão pessoas que morreram defendendo a palavra de Deus. Amados, naquele dia, haverão cristãos que foram mortos no Coliseu. Já leu sobre isso? Coliseu romano. A política do pão e circo. Muitas vezes faltavam os gladiadores, as pessoas colocavam os cristãos no meio da arena e soltavam leões. E a plateia se divertia, enquanto os cristãos eram devorados por leões.
Adivinha? Eles vão estar nessa multidão. Amados, naquela multidão haverá famílias que foram separadas pela perseguição. Naquela multidão haverá pais que perderam os seus filhos enquanto migravam de um país para o outro, fugindo da perseguição religiosa. Amados, naquele dia haverá pais e mães que assistiram seus filhos serem torturados para que eles negassem a fé. A igreja perseguida de todos os tempos, de todos os lugares, vai estar vitoriosa lá nos céus, recebendo o seu galardão, recebendo o abraço de Jesus Cristo, um povo vencedor. Mas olha só, olha o que diz aí o verso 15, razão pelas quais se acham, não, perdão, vamos ler o 14 para entender bem. Respondeu: Senhor, estes são os que vêm da grande tribulação, que lavaram suas vestes e alvejaram no sangue do Cordeiro, razão pela qual se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Amado, dessa multidão, não é só a multidão que sofreu, porque o requisito para ir para o céu não é só sofrer, né? Você sabe disso. Mas olha só, é a multidão que sim, sofreu pelo Evangelho, mas são as pessoas às quais os pecados foram perdoados e lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Elas pecaram sim, falharam sim, mas a sua vida foi regenerada, foi gerada de novo, foi trocada essa roupa aí, lá na cruz. O sangue de Jesus foi que limpou essas vestes. O sangue de Jesus foi que garantiu que essas pessoas estivessem aqui. O sangue de Jesus é que nos purifica de todo o pecado e nos garante o acesso à eternidade. E é no sangue de Jesus, no nome de Jesus, que essas pessoas suportaram toda essa trajetória até chegar aos céus. Paulo escreveu um versículo que é muito mal interpretado, né? Filipenses 4,13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas se você pegar o contexto, o que Paulo está tentando dizer é mais ou menos o seguinte: eu posso suportar todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso suportar qualquer adversidade, eu posso vencer qualquer barreira, eu posso lutar contra o pecado naquele que me fortalece, naquele que perdoa os meus pecados, naquele que me faz ser uma nova criatura. Em Cristo eu posso todas as coisas, posso atravessar todas as coisas. Amados, por que eu estou trazendo essa reflexão para nós? É porque todos nós, todos os dias, passamos por muitas dificuldades, passamos por muitas aflições, e muitas vezes pensamos em parar, muitas vezes pensamos que não vale a pena, muitas vezes pensamos que não precisa ser tão radical assim, e aí a gente vai abrindo mão de tudo isso que Jesus já conquistou por nós. Vamos abrindo mão dessa bênção e vamos perdendo de vista os céus por causa das coisas que a gente vive aqui. Uns por causa das coisas boas que Deus vai dando, é muita fartura, muita prosperidade, é um bom emprego, é o concurso, e a gente vai se esquecendo de Deus e daquilo que Deus prometeu. E outras pessoas vão se afogando pelas aflições. A vida cristã é tão difícil, é tanta labuta, é tanta renúncia, que muitas pessoas vão desanimando da caminhada, vão desanimando de perseverar, de orar, e as pessoas vão ficando pelo caminho por falta de força. E às vezes a gente conversa com uma pessoa e diz: olha, eu estou afastado da igreja há tantos anos, tantos meses, eu estou fraco, ora por mim. As tribulações sufocaram aquelas pessoas. As perseguições desanimaram. Quantas e quantas pessoas a gente não conhece que desistiram da fé durante o período da faculdade por influência dos amigos?
Quantas e quantas pessoas a gente não conhece que se afastou da igreja porque passou no concurso e a rotina já não batia com a igreja e foi se afastando da igreja e agora está lá no mundão. A palavra de hoje é para que nós venhamos perseverar, é para que nós não venhamos desanimar, é para que em meio a tudo que a gente atravessa, nós não venhamos perder de vista o convite para essa grande festa. Persevera, não desanima, porque o verso 17 nos garante algo muito especial. O verso 17 diz: o Cordeiro que está sentado no trono os apacentará, ou seja, cuidará dessas pessoas, né? É o Salmo 23, né? É o nosso pastor, vai ser o nosso pastor. O Cordeiro os apacentará e o guiará à fonte das águas, a fonte de água da vida. O Deus Criador vai cuidar de todas as coisas. E Deus enxugará dos olhos toda lágrima. E Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Todo choro, toda dificuldade, todo empecilho, embaraço, perseguição, o pessoal falando mal de você no seu trabalho. Deus vai resolver tudo isso. E Ele vai consolar o seu coração. Hoje pela manhã, houve um problema familiar, a professora da EBD não pôde estar, e aí eu fico aí com os adolescentes. E aí, claro, eu não tinha preparado uma lição, né? Eu falei, pessoal, estou com um texto aqui, né, na mente fresquinho, vamos debater sobre esse texto aqui, e a gente chegou nessa parte de que o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima. E aí os adolescentes não entenderam, na verdade, não entenderam muita coisa aqui, né? Pastor, o que significa isso? E aí fomos refletir, né? Gente, vocês são novos, mas vamos lá. O que é que te faz chorar? O que é que te faz ficar triste? E dentre as muitas coisas que eu ouvi ali, eles disseram, a injustiça. A injustiça dói. A injustiça, pastor, me deixa triste. Quando eu sou injustiçado, quando vejo pessoas sendo injustiçadas, e pior, quando vemos pessoas que amando, sendo injustiçadas, isso nos fere. E a lista é muito grande de coisas que nos fazem chorar. Mas uma certeza a palavra de Deus nos garante. Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Ele nos apacentará. Ele nos levará a pastos verdejantes, as águas tranquilas. Ele cuidará de cada um de nós. Naquele lugar onde não haverá mais choro, nem dor, nem tristeza, nem fome, nem nada de ruim. Aquele que se assenta no trono cuidará de cada um de nós, pessoalmente, face a face. Por isso, irmãos, não desanime. O livro do Apocalipse é uma carta de encorajamento à igreja, e eu quero fazer jus a esse propósito e encorajar os irmãos a não desanimarem de ser cristãos. Não só de ter o nome no hall de membros, no Pix da igreja, né, quando abre o extrato está lá seu nome de dizimista. Não apenas isso, mas de abraçar o nome de cristão. Carregar o cristianismo não como uma religião apenas, mas como um crachá. Eu sou cristão, né, seguidor de Jesus Cristo. Doa o que doer, custe o que custar. Não desanime. Disse Jesus, aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e segue, vamos embora, para cima. Não desanime. Há muita coisa a fazer e Deus quer usar você. Não desanime, não baixe a sua guarda, levante a sua cabeça, vista a camisa de cristão e vá à luta. Tem uma música do cantor cristão que diz o seguinte: leva tu contigo o nome de Jesus, o Salvador. Esse nome dá conforto, seja no lugar que for. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Se faltar motivação para você, se pintar o desânimo, lembre do porvir. Lembre da promessa que Deus tem para cada um de nós. Servimos a um Deus de promessa, e hoje em dia a gente ouve falar de muita promessa, né? Porque Deus me prometeu um carro, porque Deus me prometeu um marido, e tal, e tal. E eu não tenho dúvida disso, né? Mas olha só, Deus tem um compromisso
fidedigno com a sua palavra. E a sua palavra diz que Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. A sua palavra diz que Ele vem buscar a sua igreja. E se você está procurando uma palavra para confiar, uma profecia, uma promessa de Deus, essa aqui não vai falhar. Ele vem buscar a sua igreja. Ele vem buscar os que não abrem mão de ser cristãos. E aquele que perseverar até o fim, será salvo. Aquele que não desanimar, aquele que for até as últimas consequências, Deus vai honrar. Deus conhece a sua fé. Deus promete grandes coisas conceder, como diz a canção do cantor cristão. Por isso não desanime. Eu não sei como é que está no seu ambiente de trabalho, eu não sei como é que está na sua escola, na sua rua, mas não perca a oportunidade de honrar a Deus, de servir a Deus, de ser um cristão exemplar, de orar por sua família, de guerrear contra as potestades, as setas que o inimigo tem lançado contra a sua igreja, contra as nossas famílias. Persevere, irmão. Persevera. E quanto mais você estiver sofrendo por isso, mais você está no caminho certo. É o que diz Mateus, capítulo 5, né? Palavra de Jesus. Bem-aventurados sois vós, quando mentindo, disserem todo mal contra vós, perseguirem vocês. Se alegrem, porque assim foi com os profetas que vieram antes de você. Se está difícil ser crente, se é muita renúncia, então você está no caminho certo. Então é isso mesmo. Então persevera, porque provavelmente você deve estar nessa multidão aqui, de pessoas salvas e regeneradas e que não desanimaram. Persevera, igreja. Persevera, você que é homem, que é esposo, você que é esposa, ore por sua família, você que é jovem, meu irmão, não abra mão da sua santidade, da sua vida com Deus. Igreja, persevera, porque vai chegar um tempo em que essas coisas, esse sofrimento, vai ser passado. E Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. E eu quero orar nesse momento, e eu convido a ficar de pé, você que tem alguma dificuldade, algum embaraço, trava alguma guerra, ou está desanimado. No meu emprego, pastor, é muito difícil ser crente, o pessoal quer me ver pecando. Fica de pé que eu quero orar com você. Ah, pastor, na minha escola, o pessoal lá, meu professor quer me envergonhar, porque eu sou cristão. Fica de pé, que eu quero orar com você. No meu trabalho, o pessoal adultera muito, e é uma traição, e eu estou no meio ali, o pessoal quer me derrubar. Irmãos, eu quero orar com você, que tem esse desafio de ser cristãos e percebe isso, vê isso. Eu quero orar com você para que Deus continue fortalecendo. Ah, pastor, meus filhos estão, né, vivendo aí escola e os amiguinhos. Pastor, eu preciso defender meus filhos. Eu quero orar por você. Eu quero orar com você, para que nós sejamos uma igreja que trava as guerras que precisam ser travadas. Porque nós não somos dos que retrocedem. Eu quero orar com você que abraça o desafio de defender o Evangelho, que abraça o desafio de fazer valer a pena o nome de cristão. Eu quero orar com você que não se conforma em ver o mundo predominando e a injustiça predominando. Eu quero orar com você que não baixa a sua guarda de cristão e que reconhece que precisa continuar lutando para que Deus nos fortaleça. Feche seus olhos. Pai de amor, nós queremos te agradecer porque a tua palavra nessa noite vem nos encorajar sobre a necessidade, meu Deus, de perseverarmos. Ó Deus, a necessidade de não baixarmos a nossa guarda. Ó Deus, de percebermos que existe uma guerra no mundo espiritual sendo travada todos os dias e muitas pessoas dentro da igreja têm sido abatidas, ó Deus, estão feridas. Ó Deus, nos ajuda a continuar de pé. Nos ajuda, Deus, a perseverar. Nos ajuda a não negociar a nossa fé, os nossos valores, os nossos princípios. Meu Deus, nos ajuda na nossa guerra contra o pecado. Ó Deus, o inimigo que está ao nosso redor, como um leão, esperando uma oportunidade, uma falha. Meu Deus, fortalece os nossos braços, as nossas pernas, para que nós venhamos estar de pé diante dessa grande tribulação que nos assola. E que esta igreja, ó Deus, continue perseverante. Que essa igreja continue de pé. Ó Deus, que essa igreja continue avançando no campo espiritual, ganhando pessoas, salvando famílias, casamentos, em nome de Jesus. Ó Deus, e que por meio dessa igreja local, desse povo de Deus aqui reunido, vidas sejam alcançadas. Ó Deus, pessoas tenham suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro. Ó Deus, o único nome que pode perdoar pecados. Ó Deus, nos ajuda
a levar essa verdade adiante. E não permita, meu Pai, que nós venhamos desfalecer. Não permita que o desânimo venha alcançar a tua igreja. Mas que se nessa noite tem alguém desanimado, tem alguém fraco, tem alguém pensando em mudar de igreja, ou deixar esse negócio de ser crente para lá, talvez quando for mais velho eu volto para a igreja. Ó Pai, se houver algum pensamento dessa natureza, que o Senhor repreenda nesse momento. E que o Senhor enche o nosso coração de alegria e de esperança, para o dia em que o Senhor vai nos encontrar e nos receber naquela grande multidão. Ó Deus, onde não haverá mais choro, nem dor, nem perseguição, o Senhor encontrará a sua igreja. E no nome de Jesus nós vamos estar naquele lugar. Ó Deus, fortalece nossa convicção, fortalece nossa fé, fortalece, ó Deus, tudo aquilo que precisamos para fazer o Teu nome conhecido. E que dia após dia o Senhor venha trabalhar no meio dessa igreja e por meio desta igreja. Muito obrigado por tudo, nós oramos no nome de Jesus, amém. Você que ainda está sentado, convido você a ficar de pé, e nós vamos cantar uma canção que já foi cantada nesta noite, e que fala de que as nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor. No Senhor, as nossas forças se renovam, assim como o texto que lemos anteriormente. Amém? Você está animado? Então diz amém. Amém. Não, então diz amém assim, irmãos, igual quem vai para o céu, beleza? Você está animado? Diz amém. Amém. Quem vai para o céu diz glória a Deus. Diga, só Jesus Cristo salva. Diga, eu não vivo mais por mim mesmo. Eu vivo para a honra e glória do Senhor Jesus. Aquele que garantiu a minha salvação. Que Deus nos abençoe.